Rafael Paiva, que ontem, durante a entrevista que foi divulgada do presidente Pedrinho no canal Igor Rodrigues, muito bom o papo. Pedrinho falou sobre o trabalho do Paiva. É o nosso treinador, não tem conversa. Não efetivou, não veio a público, esquece. Os números mostram que ele faz um bom trabalho, bom de boca cheia realmente, e que encontra soluções. Às vezes uma escolha ou outra que eu avalio você e tal, mas os números mostram que desempenho está aliado à performance. Nós estamos enxergando isso. Desempenho com performance. Estamos na fase quartas de final da Copa do Brasil, jogando pelo empate para avançar à semifinal. No Campeonato Brasileiro subindo na tabela em oitavo, clássico dificílimo contra o Flamengo domingo. Aliás, temos uma sequência muito difícil. Vasco tem Flamengo, Palmeiras, Cuiabá naquele jogo atrasado, depois outros jogos difíceis. Tem que pontuar. Só que antes de pensar no Flamengo, tem o desafio com o Atlético Paranaense. Eu torço muito, mas muito, muito, que seja uma noite iluminada para os nossos defensores, porque a pressão vai ser grande. Mastriani, Canóbio, os caras vão vir para cima. Normal, Nicão. Normal. Estão jogando em casa. Mas que o Vasco, com seus jogadores experientes, como Léo Jardim, Maicon, Léo, se for escolhido, se não for entrar o Lincoln, Piton, Paulo Henrique, jogadores já rodados, Hugo Moura, o Cocão menos, Payet, Verratti, esses caras não sentem pressão. O David, esquece, não podem sentir pressão. Tudo jogador cascudo já, já encontrou um monte de dificuldade pela vida. Essa, esquece, para passar batido. Estou confiante na nossa classificação, mas não vai ser fácil. Mas com o seu apoio, torcedor, tenho certeza que a gente sai de Curitiba classificado. Estamos juntos, um grande abraço para você, uma ótima semana e casaca. Bom, vamos falar sobre o Leandrinho e mais uma vez sobre o Ryan, que se reapresentam hoje no CT Moacir Barbosa para estar à disposição do técnico Rafael Paiva. Agora, galera, uma importante notícia, saindo aqui um pouco do assunto futebol, mas que tem a ver com o jogador Souza. Infelizmente, o Souza ontem foi vítima de um assalto, estava ali com o seu filho. Graças a Deus, não aconteceu nada que envolve a questão física do jogador e também do seu filho. Os dois saíram livres, fisicamente desse assalto, graças a Deus, mas tiveram ali carro, celular, um caso que é bem material, que foi levado, mas também, até por uma boa notícia, já foi recuperado o veículo do Souza, recuperado, tudo ok. Ele foi assaltado ali no subúrbio, na altura de Olaria, mas passa bem, tudo certo aí com o jogador. Isso até demonstra aquela preocupação de alguns jogadores voltar a atuar no futebol brasileiro por conta da violência, mas vida que segue, importante é o Souza estar bem. Vamos falar aqui sobre limite de jogadores estrangeiros. Com a chegada de Maximiliano Domingues, o meia suíço, o clube volta a ter 9 estrangeiros no elenco. Número limite para torneios nacionais. Claro, o Vasco pode, contratar mais um jogador estrangeiro, mas apenas relacionar para a partida no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, o limite é 9 jogadores. Então o Vasco chegou ao limite. Falando no Maximiliano Domingues, há uma expectativa para que hoje o jogador seja bidado. Lembrando que o jogador já está com a documentação regularizada, porém apenas aparecer no bid da CBF. Então no vídeo, logo mais, nosso vídeo da tarde, vamos trazer essa informação, acredito já com a notícia do Maximiliano Rodrigues no bid da CBF. Bom, vamos falar agora sobre fim da novela por zagueiros. Exatamente, hoje, dia 9, é o último dia para contratar jogadores que estejam livres no mercado. Lembrando que o futebol muda muito, é dinâmico, qualquer momento pode acontecer uma surpresa, mas eu acho muito difícil, até pela narrativa do presidente Pedrinho. Eu até perguntei ele no último aniversário do Vasco, no dia em agosto, na festa do Vasco, se teria um presente para o torcedor Cruz Maltino em relação à contratação. Ele falou, eu não tenho essa narrativa, não vou iludir o torcedor Cruz Maltino, não vou fazer nenhuma ação com irresponsabilidade para atrapalhar o Vasco.
E, portanto, eu acredito que essa informação vinda do GE vai acabar se concretizando. E fim de novela, ponto final. O Vasco ele vai utilizar os jovens da base para o setor defensivo, que é o Lincoln e o Luiz Gustavo. Então vamos passar essa confiança, vamos dar esse voto de confiança. Até aqui, por mais que a janela do Vasco, nesse período, foi uma janela basicamente sem dinheiro, o Vasco gastou cerca de 20 milhões nessa janela, foi uma janela abaixo. Trouxe Coutinho, Emerson Rodrigues, Jean Davi, Alex Teixeira e Souza, e o Maxime Domingues. Enfim, ficou por aí. O Vasco não reforçou o principal setor. Mas, galera, vamos dar um voto de confiança aos jogadores da base, ao técnico Rafael Paiva, que vem fazendo um bom trabalho até aqui, e que esses jogadores possam pegar uma experiência, ter oportunidade e performar muito bem. Até porque há uma frase que raiz é ser Vasco. Então, aproveitar que a base do Vasco sempre ajudou, sempre salvou nos momentos difíceis. Por que não dar um voto de confiança e esses jogadores brilharem nesse período, nesse final de temporada, e aí sim, com recursos no final do ano, na janela de transferência, do início do ano, de janeiro, o Vasco trazer um zagueiro, reforçar o setor defensivo. Então, Lincoln, Luiz Gustavo, aproveita a oportunidade. Léo, quero ver você bem. Bora falar agora sobre o Vasco e a busca por um zagueiro. Mandei mensagem para uma pessoa do departamento de futebol querendo saber se o Wallace, zagueiro revelado no Cruzeiro, com passagens por Lazio, Mônaco, Turquia, China, até que ele deixou o Al Ittihad dos Emirados Árabes Unidos no dia 30 de junho. Se esse atleta interessa ao Vasco, o nome dele e o do Marlon têm sido bastante debatidos entre torcedores vascaínos. Uma fonte, essa vascaína, afirmou o seguinte, abre aspas, nunca falamos sobre o Wallace, aqui fecha aspas, descartemos esse nome. Em relação ao Marlon, ex-jogador do Fluminense, existe uma grande dúvida sobre a capacidade física dele depois de o atleta ter sido reprovado nos exames médicos no Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos. O jogador estava fechado com o time do Hernan Crespo, mas foi barrado e desde então está livre no mercado. Até por conta disso e da dificuldade de encontrar um zagueiro que chegue para ser titular, o Vasco já cogita abrir mão da contratação de um desempregado e investir nos atletas da base. Hoje, aqueles com maior condição são o Lincoln e o Luiz Gustavo, que inclusive já fazem parte do elenco profissional, treinando ao lado do Léo Pelé, do João Vitor, do Maicon e também do Robert Rojas. E você, o que pensa sobre o Vasco não ter conseguido contratar um zagueiro na janela de transferência? Já usa o espaço para comentário e avalia. Combinado? E aí, galera, essas foram as últimas atualizações do nosso Vascão. Parece que o substituto para João Vitor já está decidido e a janela de transferências fechou sem a chegada de nenhum novo zagueiro. Se você curtiu essas informações e quer ficar sempre por dentro de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa decisão do Vasco. Obrigado pela audiência e até a próxima.